Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo vamos fazer o encerramento do nosso carro. O que é que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai passar a camada de verniz e depois fazer o fechamento dele. Eu abro aspas bem grande quando eu falo passar a camada de verniz, porque não exatamente vamos passar uma camada de verniz. Como eu já disse algumas vezes, eu não estou podendo, quer dizer, vernizes e tintas à base de solvente tá fazendo mal, principalmente para minha garganta. E eu, como professor, eu preciso evitar esse tipo de coisa que faça mal para minha voz. Então, o que é que num tempo atrás, o que foi que aconteceu? Eu vi e eu percebi que o Átila Kawauchi do Pintando Miniaturas, toda vez que vai fazer a pintura dos seus carros, ele usa esmalte transparente. E eu vi uma vez também o canal Febre Gundam, que ele trabalha com plastimodelismo dos Gundams, ele falar que poderia ser usado esmalte de unha para pintar alguns Gundams. E ele fez um teste de leve usando esmalte de unha. Com base nessa ideia, eu tinha comprado um óleo de banana, algumas cores de esmalte, uma acetona e um esmalte incolor. E recentemente eu ia passar o verniz normalmente nele. Mas recentemente eu vendo alguns shorts no YouTube, eu vi que o Átila ele tava de novo usando esmalte de unha para pintar os seus os seus carros. Deixa eu pegar minha luva aqui, que eu esqueci ela. Então, eu resolvi, aí eu lembrei que eu tinha comprado isso para pintar carros, então eu resolvi arriscar esse tipo de coisa. E hoje a gente vai fazer esse teste de pintura do carro para fazer esmalte de unha. Eita, minha irmã falando as coisas nessa hora. Bem, a gente vai fazer o teste usando esse esmalte de unha incolor, certo? E a gente como verniz para pintura. Então, como é que a gente vai fazer? Veja, o óleo de banana, ele é usado para diluir o esmalte. Então, o nosso diluente vai ser o óleo de banana e a acetona, ele é usado como removedor. Então, a acetona a gente vai usar como produto de limpeza. E aí que vamos começar os nossos problemas. Vai ficar bom? Vai ficar ruim? Não sei. Se ficar bom, eu vou usar esmalte como verniz para pintura, enquanto eu não descubro e compro, não é? Vamos colocar assim também. Eu não descubro e compro um bom verniz brilhoso para pintura. Achei alguns lugares que vendem vernizes brilhosos para pintura. Depois eu vou até dar uma procurada, porque eu tô até com a página aqui aberta, que deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Verniz DecoArt. Eu encontrei essa marca de tinta DecoArt, que é uma marca de tinta americana,
que, como o nome mesmo diz, né, DecoArt americana, que ela é muito similar ao que a gente tem aqui na Acrylex e usa até os mesmos tipos de pote, com a diferença que os potes deles não são de 60 ml, é de 59. E nele eu encontrei esse verniz super brilhoso. Aí ele tem o fosco, acetinado, brilho e super brilho. Talvez eu tente comprar um desse para trabalhar, mas isso não vai ser agora. Mas eu ainda estou procurando opções para trabalhar com esses vernizes. Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente abre. Não. A gente não abre. Primeira vez que eu estou abrindo ele, a gente faz um furo aqui em cima. Aqui. E tampa. Certo. Então, nosso diluente está pronto. Está aberto. Agora, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou só virar aqui em cima. É bom, ó. Quanto é que tem esses... Quantos ml tem esmalte? Aqui, ó. Esse esmalte ele tem 7 ml. Ele custa 20... Não, erro meu, 20 não. Ele custa 5 reais. 5 reais por 7 ml. Se essa questão de usar esmalte como diluente. Como diluente não. Esmalte como... É bem espesso. Esmalte como... Eu esqueci o nome. Tô falando diluente. Como verniz. Verniz de pintura. Quem sabe... a gente vê o que é que faz. Primeira questão aqui é descobrir a viscosidade que a gente vai trabalhar com ele. Deixa eu colocar numa das garrafas que eu tenho, que é bem melhor. Deixa eu derrubar ele aqui um pouquinho. Nível de diluição, faço a mínima ideia quanto eu diluí para cá, mas ficou mais ou menos em... Vou até diluir um pouco mais. 4:1. Hum. 4:1, 5:1, não sei. Eu sei que eu diluí ele bastante.
vai ser... Eu tô imaginando que se isso não der certo, a merda que vai ser pra trabalhar e limpar o aerógrafo. Mas vamos lá. Tô diluindo o máximo possível que eu sou. Tá, não! Um momento só que a minha mãe tá falando comigo. O celular tá do meu lado, dona Cissa. Ele não tocou. Eu tô gravando nesse momento. Voltando. Minha mãe dizendo que o celular dela tava tocando. Eu disse que não. E ela disse, tá. Eu disse, o celular tá do meu lado. Ele não tocou. Sim, aí voltando. Então, se isso daqui entupir o aerógrafo, eu vou ter um problema bastante sério. Como eu não sei quanto é que vai, como é que vai ser essa diluição e como é que ele vai ser, como é que ela vai reagir. Então, vamos lá. Espero também que eu não tenha diluído ele demais. Qual é o problema que eu tô vendo até agora? Talvez seja porque eu diluí demais. Talvez seja porque é para usar com pincel. Mas o rendimento dele não é bom. E a gente tem que passar várias camadas. Talvez seja porque ele também está diluído demais. Ele está cobrindo, mas o gasto é alto. E ele tá dando, neste caso aqui, ele tá dando quase o mesmo efeito do verniz brilhoso da Acrylex. No entanto, aparentemente a cada camada que eu passo,
o brilho aparece um pouco mais. Por ele ser incolor, ele deveria dar também um brilho. Mas como eu disse, acho eu que seja por causa da diluição. Tô conseguindo agora pegar um brilho meio acetinado, mas um pouco melhor Qual é o problema que eu tô percebendo aqui? Eu tô tendo uma reação. Entre a tinta e a pintura. O acúmulo do esmalte que essa é a ideia do esmalte, na verdade, ele não tá deixando brilhoso, só tá criando aquela camada acetinada, como aconteceu com o carro os carros no ou seja, protegido ele está, mas protegido o carro está, mas aconteceu um problema. Toda a parte metálica coberta pelo esmalte saiu. Ele perdeu o brilho. Certo? Ele perdeu o brilho, o brilho do metálico que eu tinha colocado em cima dele. Percebe que ele ainda está ele está cinzento. Ele está cinzento, ele não está mais prateado. E isso é um problema. Deixa eu colocar um pouco de acetona aqui. E isso é um problema. Isso me diz agora que eu não posso mais usar isso daqui como verniz. Percebem? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas
O brilho metálico ele foi coberto, as pequenas partículas metálicas foram cobertas e ele ficou com uma camada meio esbranquiçada. E isso tirou aquela cobertura prateada dele, deixando numa cobertura quase semifosca. Isso se tornou o problema para ele. E agora, Roberto? Agora, sinto muito, ele vai ficar assim. Mas é uma coisa que a gente aprendeu hoje. Mas é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, trabalhando com algumas ideias que o pessoal coloca na internet. Mas também, se você trabalha com esse tipo de coisa, você sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Qual é? Qual é? Materiais que não são de pintura usadas na pintura. Recentemente, vocês viram que eu falei que eu tava usando para diluição uma mistura onde ele colocava onde ele colocava como é o nome daquilo? Vidrex na fórmula. E eu disse, eu vou testar. Pô, Vidrex, tal. E na diluição, o Vidrex ele não ficou bom. Na verdade, na diluição o Vidrex ficou horrível. Por quê? Porque na diluição o Vidrex ele causou um problema no ressecamento. Que foi o quê? Um pelo do pincel ficou aqui dentro. Que foi o quê? O
o Vidrex, ele não deixava a tinta secar. Ó, aquilo que eu tava temendo aconteceu. Que era o quê? O esmalte de unha, ele secaram, ele entupiu o aerógrafo. Mas eu já tava esperando isso, então já deixei aqui separado a coisa. Bem, aí voltando, o que é que aconteceu? O Vidrex não deixava a tinta secar. Como a tinta não secava, então aconteceu esse ponto do... E ficou bom. Assim, ó. Assim, ó. A cobertura de esmalte ficou excelente. Só que ela gerou... E ao toque, ela já tá seca ao toque. O que é ótimo. Mas aí o que foi que aconteceu com a questão do Vidrex? O Vidrex não deixava a tinta secar e, consequentemente, por não deixar a tinta secar, a pintura dos carros demoravam muito para eu fazer alguma coisa. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que jogar tudo para diluente. Diluente não. Tudo para líquido de limpeza. Porque como aí eu depois fui dar uma pesquisada. Como o Vidrex ele tem detergente e tem outras coisas que podem atrapalhar. Pode ter outras coisas que podem atrapalhar a secagem da tinta à base de água. Então, ela gerou aquele problema que a gente estava tendo ele gerou aquele problema que a gente estava tendo de a tinta demorar muito para secar. Aí eu tive que jogar ele todo para diluente. É tanto que quando eu fiz a mesma mistura de álcool isopropílico e água destilada e médium acrílico, ele não deu o mesmo problema. Então, esse é o meu segundo aprendizado, que eu fiz o quê? Só use, e é o que eu vou seguir a partir de agora, só use materiais que podem e são usados para o hobby. Ou seja, quando alguém vier com uma coisa diferente, como esmalte para unha, para secagem e tudo mais, eu não vou usar, porque realmente não dá certo. Bem, pessoal, terminamos a pintura. Eu acho que daqui a pouco eu vou, assim que eu terminar de organizar aqui esse negócio do carro, esse negócio do aerógrafo, de limpar o aerógrafo, que agora eu vou usar solvente, a gente volta para fazer o fechamento dele, que ele já tá seco. Isso é um ponto bom. Vamos lá, um corte e daqui a pouco eu venho.